Olá, afortunados! Como vocês estão? Espero que muito bem. Mais uma vez, eu vou falar com uma pessoa sensacional. Eu só trago gente muito legal para entrevistar aqui. E é uma pessoa que fala sobre renda extra, sobre viagem, sobre empreendedorismo, sobre muitas coisas muito legais. Eu tenho certeza que ele vai trazer umas dicas sensacionais. Não é isso, Eric? É isso aí. Fica ligado, se inscreve, ativa as notificações, manda para a mamãe, manda para o papai, manda para quem você quiser, que hoje a conversa vai ser muito legal. Olá, afortunados! Como eu disse para vocês, uma pessoa muito legal, eu vou deixar que ele se apresente. Fala aí, Eric, se apresenta para esse pessoal que ainda não te conhece, mas que eu tenho certeza que vai começar a seguir você, fala seus canais, todos os lugares que podem te achar por aí. Maravilha. Bom, eu sou Eric Galdino, eu sou empreendedor e sou viajante. Eu faço algumas outras coisas também, mas eu acredito que esses dois detalhes, né, são a coisa que mais me define, né? Eu amo empreender e amo viajar. E eu sempre gosto de lembrar que essas duas coisas, pra mim, faz sentido estarem juntas. E o Felipe, a gente se acompanha nas redes sociais e às vezes eu tô viajando para vários lugares do mundo e ao mesmo tempo empreendendo, tocando 5 negócios diferentes de qualquer parte do mundo. Pois é, por exemplo, uma semana atrás, antes da gente marcar aqui essa entrevista, eu estava na Finlândia e tocando negócio, trabalhando, fazendo live, vendendo pela internet, tudo de qualquer lugar. Para mim, essa é a graça, eu poder empreender e viajar ao mesmo tempo. E é disso que eu falo para as pessoas que me seguem e também para os meus alunos. Demais, demais. É muito bom poder trazer você. Já tinha tempos que eu queria trazer, já falando quando você vai estar em São Paulo, vamos falar, vamos tentar gravar, porque eu acho muito importante, muita gente que me procura para ajudar a melhorar a vida financeira, no fundo eles não querem dinheiro, eles querem tempo. Sim. Eles querem tempo para poder ter poder ficar mais com a família, para poder viajar, inclusive, e ter uma renda extra é uma das alternativas, né? Então, por isso que eu trouxe você, fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. E eu agradeço. E eu tenho certeza que a gente vai falar muitas coisas legais. A primeira delas que eu queria perguntar é a seguinte: quem te vê viajando, o cara acompanha o Eric lá nas redes sociais, a primeira coisa que ele vai falar: caramba, meu, esse cara cada dia tá num lugar, tá na Finlândia, tá em Malta, tá não sei aonde, como é que ele ganha dinheiro, né? Mas ele tem como você disse, 5 negócios aí por trás, claro, que sustentam essa situação, inclusive faz parte do seu trabalho viajar. Mas como que foi esse momento entre construir o seu negócio, gerar receita com ele, gerar dinheiro suficiente para você validar, né, e depois começar realmente a fazer das suas viagens uma rotina? Como é que foi esse tempo? Quanto tempo durou? Foi do dia para a noite? Foi um estalo? Foi um 6 em 7? O que foi? Assim, o Felipe é um expert em finanças e acho que melhor do que eu, ele pode falar que nada no mundo das finanças acontece do dia para a noite. Né? Tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que a ansiedade é um dos piores vilões para a gente crescer financeiramente. E eu tô aí, há 20 anos eu trabalho com internet, né? Eu tenho 35 anos e desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com internet. Tive ali algumas coisas antes, trabalhando com meu pai, mas enfim, a internet me possibilita fazer isso, né? Mas não começou do dia para a noite. Eu entrei num ritmo forte de viagem aí nos últimos 6 ou 7 anos, depois de primeiro eu conseguir estabelecer principalmente uma rotina de entregas. Porque você pode trabalhar para outras empresas ou ser a sua própria empresa, mas você tem que ter constância nas suas entregas. Então eu mesmo viajando, eu sempre prezo muito por isso. O que eu faço? Né? Aqui já é uma dica para quem quer de fato ir para a estrada. Eu tenho um planejamento antes. Então, por exemplo, eu vou ficar 20 dias viajando. Antes eu já tento deixar tudo o mais automatizado possível. E aqui está a graça de trabalhar com a internet. A internet tem tantas ferramentas que possibilitam a gente deixar tudo automatizado. Por exemplo, eu posso estar na praia e os e-mails estão sendo enviados para os meus clientes e vendas estão acontecendo. Então, eu tento fazer o máximo de planejamento disso antes de viajar. E, claro, lá eu tiro 1 ou 2 horas, no começo do dia ou à noite, para fazer as coisas mais emergenciais. Só que
Não foi do dia pra noite. Claro. Você começa a fazer uma viagem de uma semana, depois você faz uma viagem de 2 semanas, até a minha viagem mais longa, né, assim, sem voltar pro Brasil, que eu fiquei 5 meses. Eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos fazer um curso, depois fui para Malta e esse total deu 5 meses de viagem. E olha que impressionante. Atualmente, o meu produto, onde eu tenho o maior número de alunos, de clientes, é um treinamento que o maior crescimento dele foi enquanto eu estava em Malta. Viajando. E era muito interessante isso, porque eu gosto de fazer lives para as pessoas que ainda não entraram no treinamento, claro. Tem alguma dúvida. E aí eu tenho que fazer pensando no horário do Brasil. Sim. E aí eu marco as lives tipo 9 da noite. Só que lá em Malta era 2 da manhã. E aí eu fico 2 horas na live, você sai de lá 4 da manhã e faz parte do jogo. Sim. Né? E aí você tem que estar disposto também, quando você está viajando e trabalhando ao mesmo tempo, de entender que você vai precisar de pegar uma parte do seu dia para trabalhar. Mas não acontece do dia para a noite. É uma coisa que foi acontecendo, eu fui aumentando o período de viagem e aí que hoje eu posso, se eu quiser ficar 1 ano viajando, eu posso. Eu sempre gosto de falar que eu viajo muito e porque também eu tenho muita estratégia. Claro. Para viajar de modo econômico. Para vocês terem uma ideia, a gente estava batendo um papo aqui antes, ele me contou uma coisa, mas eu vou perguntar para que vocês possam saber também. Quantas viagens você ainda tem programadas para esse ano? Bom, a gente está gravando esse vídeo agora maio, isso. Né? Eu tenho já programada para esse ano mais 4 viagens internacionais, mais o Réveillon, que eu ainda não comprei a passagem, mas já está definido. Mas já está definido e organizado. Exato. Então, ou seja, o plano faz total diferença. Faz total diferença. E, Felipe, você falou uma coisa super importante, principalmente para viagem, para qualquer coisa na vida. Eu sou apaixonado por planejamento. E as pessoas às vezes me acham meio maluco, porque eu tô sempre pensando 1 ano à frente. Claro. Mas eu vou dar 2 exemplos aqui de como é super importante o planejamento. Em 2017, eu tenho um hábito de todos os anos, no Réveillon, eu viajo com a minha mãe para algum lugar do mundo. E, gente, assim, é incrível. Isso é uma das coisas mais bacanas que eu conquistei na vida. Eu poder ter esse momento com a minha mãe, que é sensacional, né? Poder criar essas memórias, né? Lá na frente. Viver experiências em conjunto. Viver experiências em conjunto e contar as coisas que a gente vive, isso é muito legal. E dentro disso, que a gente tem esse hábito de todo ano fazer essa viagem, geralmente a gente já termina uma viagem no começo de janeiro, meio que sabendo qual vai ser a próxima. 2017, a gente já sabia que ia passar o Réveillon nos Estados Unidos. Eu estava no México, em abril de 2017, dentro de uma viagem, de repente apareceu uma oportunidade para eu viajar para os Estados Unidos, em classe executiva, para quem sabe é muito caro, Sim. Pagando menos do que classe econômica. Por que eu pude aproveitar essa oportunidade e ter um super conforto pagando pouco? Porque em abril eu já sabia o que eu ia fazer em dezembro. Já estava organizado. Já estava organizado. A estratégia já estava montada. Encaixou Exato. Aquela oportunidade no seu plano que já existia. Exato. E aí, como eu pego todos os meus negócios e tudo que eu faço, eu vou juntando tudo uma coisa na outra, é interessante, porque essa viagem que, assim, eu paguei valor mais barato que uma econômica para Réveillon, para voar em classe executiva, e através de uma estratégia que eu conheço, que eu domino, que eu já ensinei para 3.000 pessoas, que é com as milhas aéreas, as milhas que eu ganhei pela viagem que eu fiz, me rendeu R$700. E eu tinha pago R$2.000 na passagem. Ou seja, eu paguei R$1.300 para ir para os Estados Unidos em classe executiva. Olha que sensacional. Por quê? Porque 1 ano antes eu já sabia o que eu queria fazer. Fez toda a diferença. E vou dar só mais um exemplo disso de planejamento. O ano que vem eu já sabia que eu queria ir para a China. Né? Eu já conheço a China, mas eu quero ir para ficar um tempo maior. E aí, umas 2 semanas atrás, apareceu uma super promoção que eu consegui uma passagem de R$1.700 para a China. Nossa, mas você comprou a passagem com 1 ano antes, quase? Sim, porque como eu já sei o que eu quero fazer o ano que vem, quando aparece a oportunidade eu posso aproveitar. Sensacional, é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas. Elas não entendem como o planejamento e o dinheiro podem te trazer oportunidades, mas como a falta deles acaba sempre te tirando oportunidades. Então você vive dizendo assim, mas eu não tenho sorte, essa oportunidade não aparece para mim. Não é que ela não aparece, ela aparece, quando ela aparece você não está preparado. Aparece uma
uma oportunidade de comprar uma passagem mais barata, mas você não tem as férias agendadas já. Então, aparece uma oportunidade de você investir num negócio, mas você não guardou o dinheiro antes. Então, você não tem. Então, aquele negócio que o cara passa na esquina e fala, nossa, aqui seria legal se tivesse um posto de gasolina, mas ele não tem o dinheiro para montar um posto de gasolina, ele não se planejou antes. Se ele tivesse planejado para um dia ter dinheiro para montar um negócio, a hora que aparecesse a oportunidade, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Já que você está falando de planejamento, né, de negócios, eu acho que tem duas coisinhas aí que eu quero compartilhar que eu penso sobre isso. Primeiro, que é treinar o cérebro. Porque quando a gente começa a se habituar a pensar em investir, a gente começa a treinar o nosso cérebro para enxergar oportunidades. Sem dúvida. E uma coisa que eu falo para algumas pessoas que eu converso sobre isso é assim, não importa em qual momento financeiro que você está, que seja R$50, comece a investir. Porque o que vai acontecer? Primeiro que você vai começar a entender um pouquinho desse mundo, com R$50 você pode comprar ação na bolsa. Né? Todo mundo acha, até menos, tem ação de R$13. O Banco Itaú, você pode ser sócio do Banco Itaú por R$13. E assim, você vai ficar milionário colocando R$50? Não vai. Mas você vai começar a aprender o mecanismo. Se habituar. E além de aprender o mecanismo, criar o hábito de fazer aqueles investimentos. Né? E já que a gente está falando sobre isso, de hábito de investimento, e ainda sobre planos futuros, né? Eu já tinha um plano muito claro de como eu quero montar minha aposentadoria. Eu ainda tenho muita coisa para produzir antes de me aposentar, mas eu já tenho um plano claro. E um deles era investir em imóveis populares para me gerar renda passiva. Só que na minha visão, ia ser uma coisa que ia acontecer daqui a uns 5 anos, que eu ia começar a construir isso. Só que um dos meus negócios explodiu e eu consegui fazer isso em reduzir esse objetivo, que é ser uns 5 anos para 1 ano. E é, de novo, essa coisa de saber o que a gente quer, inclusive no longo prazo. Por quê? Vamos imaginar, um negócio meu explode, vem um dinheirão para mim, e eu, o que eu vou fazer com isso? Mas eu já tenho um plano. Nossa, eu falo muito sobre isso, Eric, porque as pessoas, às vezes, elas têm o hábito de dizer assim, mas eu tô com dinheiro sobrando. E dinheiro sobrando é mau planejamento. Sim. É porque você não fez um bom planejamento, você não tem metas e objetivos, você não tem sonhos que você tem lá na frente. Porque se você tivesse, o dinheiro que entrasse a mais seria só para acelerar o processo. Exato. Então, se eu tenho um objetivo claro de comprar uma casa, de investir para minha aposentadoria, de pagar a faculdade dos meus filhos, todo o dinheiro que entrasse seria só um processo para você antecipar os seus sonhos. Então, se a pessoa não se programa, se ela não desenhou o sonho, sempre que entrar o dinheiro na mão dela vai estar sobrando. Dinheiro sobrando, a gente não tem culpa de gastar. A pessoa gasta sem culpa. Ela só vai lembrar disso depois, quando aparece a oportunidade. Nossa, devia ter guardado aquele dinheiro. É por isso que eu falo, a gente tem que ter, eu bato muito nessa tecla do planejamento. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito dentro de um dos meus treinamentos, que é o Lucrando com Milhas, porque o que acontece? As pessoas começam a ganhar mais dinheiro, começam a ter renda extra, só que tem gente que não sabe o que fazer com o dinheiro. E já identificando isso, a gente começou a colocar conteúdo sobre gestão financeira dentro de um curso fundamental, que não era o objetivo principal. O objetivo principal era ensinar o cara a ter renda extra. Só que tem gente, e eu tenho casos que aconteceram com alunos, que ele falou assim, puta, isso que você me falou hoje eu tinha que ter ouvido quando eu entrei no curso. Por quê? Porque é isso que você falou, o dinheiro está sobrando. E aí, tá sobrando. Renda extra, existem estudos que dizem que um aumento salarial, ele demora de 3 a 6 meses para ser incorporado no orçamento. Então, o cara, ele passa a ganhar R$1.000 a mais, ele não aumenta R$1.000 na capacidade de poupança dele. Não, aumenta. Ele absorve e aumenta no custo de vida dele. Então, daí a 6 meses, é como se ele não tivesse recebido aumento nenhum. Então, talvez se você ensinar a pessoa a ganhar R$2.000, R$3.000 a mais, o que vai acontecer de 3 a 6 meses, ela vai incorporar isso no orçamento e vai deixar de ser uma renda extra. Ela vai virar também um escravo da renda extra. E mais perigoso ainda, né? Porque quando a gente vai para o mundo dos negócios, do empreendedorismo, tem um risco. Assim como você trabalhar como CLT para uma empresa, também tem um risco, né? Claro. Só que aí é isso. Imagina você começa a ter uma renda extra, incorpora no seu estilo de vida, e em algum momento, e seja uma renda extra ou um negócio que você abra, isso comece a ter algum problema. Uma oscilação qualquer. Mudança na legislação, está sujeito. O que acontece? Aí você passa de ser um investidor, ser um cara que tem renda extra, para um endividado. E eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Né, que ela vai elevando o padrão de vida na mesma velocidade que a renda,
E aí quando tem algum tipo de oscilação, putz, o cara entra numa bola de neve super perigosa. Entrando nesse assunto, você falou que tem um curso, um negócio que estourou e tal. E como foi isso pra você? Eu sei, mas as pessoas não sabem. Mas como foi isso pra você? Mudou o seu jeito de viver? Mudou o seu estilo? Claro que sempre uma coisa ali, outra aqui, você acaba experimentando sensações melhores, experiências melhores, então vai viajar, ao invés de ficar num hotel X, passa a ficar no hotel Y, mas em geral, mudou muito o seu padrão de vida? Não, e olha que interessante, antes do Felipe chegar aqui no escritório e fazer esse papo comigo, a gente estava falando justamente sobre isso. Eu vivo uma vida confortável e não tem porquê, não me falta nada. Sabe, eu faço as viagens que eu quero, eu posso ir nos restaurantes que eu quero, mesmo antes do meu último negócio explodir, né, que foi o Lucrando com Milhas. Então, eu praticamente não mudei meu padrão de vida, praticamente não. Eu posso até falar quais foram as 2 pequenas mudanças que eu fiz, mas mais importante, eu já tinha um plano, que eu sabia como eu queria me aposentar. E aí, quando o dinheiro veio em mais larga escala, eu já sabia para onde ir. Antecipei. E quais foram as 2 pequenas mudanças que eu fiz? Eu não tenho carro, porque 4 anos atrás, belo dia... Eu lembro no dia que nós conversamos e você disse que ia vender o carro. Você lembra? Eu lembro do dia que nós conversamos, você falou, eu vou vender meu carro porque eu uso pouco, eu só vou daqui para ali, eu vou usar Uber, eu vou morar perto do metrô e tal, já estava tudo planejadinho e você tomou a decisão. Olha que legal lembrar disso. E foi exatamente, em 2015 eu percebi que não ter carro para mim não fazia sentido. Eu tinha um custo que era muito mais alto do que eu viver de Uber. E como o escritório tem fácil acesso ao transporte público, eu às vezes ia de transporte público, às vezes eu ia de Uber. Agora eu tenho usado só o Uber. Mas, mesmo usando só o Uber, eu ainda gasto 30% do que se eu tivesse um carro. Claro. Porque tem a depreciação do carro, tem o IPVA, tem o seguro, e é muito louco, né? Porque tem muita gente, eu vejo muita gente cometer esse erro. O cara tem o sonho de ter um carro. Aí ele vai e compra o carro. Aí ele esquece do IPTU, não, do IPVA, ele esquece do seguro. Vira escravo. E principalmente a depreciação, que ninguém coloca na conta. Aí quando ele vende, ele fica irritado. Exato. Mas ele sabia antes, porque era só ele olhar a tabela e ele ia ver que aquele mesmo carro, 5 anos depois... Mas quem olha a tabela? Vai valer metade do preço. Antes de comprar? Ninguém olha. E aí outra mudança que eu fiz, que assim... aí vamos pensar nos últimos 12 meses, eu me dei 2 vezes o luxo de viajar de executiva. Porém, com estratégia. Comprou no momento legal, talvez economizou um pouco mais. Exato, e olha só, vou voltar tendo um pouco do outro assunto, mas que ele se conecta agora. Eu me dei esse luxo, mas ainda assim, mesmo voando de executiva, eu paguei praticamente o mesmo preço de econômica, com estratégia. Muito do que não acontece na vida das pessoas é porque elas não se preparam para aquilo. Elas querem que o resultado caia no colo. Então, eu vivo recebendo informações do seguinte: Felipe, eu quero saber o melhor investimento do mundo. Legal, quanto você tem para investir? Nada. Poxa, então se eu te der um rendimento de 100%... 100% de nada é nada. 100% de nada é nada. Então, Sim. Primeiro começa a poupar. Não, mas se você me disser um investimento de 100%, eu passo a guardar R$1.000 por mês. Mas de onde? De onde vai brotar o dinheiro? Como que você vai saber se você pode ou não separar esse dinheiro, o seu orçamento? Então, tem um caminho longo, né, pela frente que as pessoas ignoram. Elas querem o ponto B, estando no ponto A, mas elas não veem que tem uma linha, jornada. Um caminho, uma jornada entre os dois, né? Eu, inclusive, o seu curso eu acho sensacional, porque é uma oportunidade da pessoa ter uma renda extra mesmo, é um método que eu já vi, você já me mostrou, eu já vi depoimentos, eu sei que funciona, e eu até indiquei para algumas pessoas já. Fala um pouquinho como é que funciona o treinamento, mais ou menos, só para a pessoa de repente acender uma luzinha ali, de repente se ela quiser ter uma renda extra, se ela está assistindo e de repente vamos pôr o link aqui embaixo. Isso, exato, eu ponho na descrição. Diga aí. Bom, vamos lá. O que a gente ensina no Lucrando com Milhas, apesar dele ter esse nome Lucrando com Milhas, você não precisa nem ter milhas para começar.
né? E isso é uma coisa legal de dizer, porque nem todo mundo tem milhas ou nem todo mundo tem muitas milhas. Outra coisa, tem gente que acha que ter milhas aéreas precisa viajar de avião, e não precisa. Você não precisa nem nunca ter pisado num aeroporto para poder lucrar com as milhas. Por quê? Porque a gente ensina os 3 passos, né? Quais são os 3 passos para lucrar todos os meses com milhas aéreas? O primeiro passo é comprar as milhas. Ah, mas dá para comprar milhas? Dá. E talvez eu seria até leviano de simplesmente falar para a pessoa assim, ó, vai em tal lugar e compre as milhas sem estratégia, porque senão ele vai ter prejuízo. Sim. Então, com a estratégia correta, você compra milhas a um preço baixo. Com a estratégia correta, você vai para o segundo passo, que é multiplicar essas milhas. Então, a milha que você compra, você pode, por exemplo, comprar 10 mil milhas e transformar em 20 mil milhas. Ou se você já tem milhas no seu cartão de crédito, você pode pegar as milhas que você já tem e dobrar elas, com estratégia. E aí depois vem o terceiro passo, que eu sempre falo que é o passo que eu mais gosto, que é da venda. Por que eu gosto tanto do passo da venda? Porque é a hora que o dinheiro cai na conta. É a hora que o lucro realiza. É a hora que realiza o lucro, é o que acontece. Enquanto o dinheiro não pinga na conta, nada aconteceu. Nada aconteceu. Tem gente que no mundo, eu frequento muito o mundo do empreendedorismo e do marketing, e muita gente fala, né, que nada acontece enquanto uma venda não aconteça. Sim, né? Sem dúvida. E aí o terceiro passo, que você recebe o dinheiro das milhas, paga o seu investimento e sobra o seu lucro. E aí, Felipe, tem uma coisa que às vezes assustam as pessoas. Mas a rentabilidade que a gente entrega com as milhas aéreas é 100 vezes o que a poupança paga. 100 vezes. Tá bom pra você? Tá bom pra você se tiver? Entra lá. Tem mais uns detalhes aí que eu acho importante contar. Primeiro, por que ela paga 100 vezes? Né? Eu gosto sempre de explicar. A poupança está pagando aí 0,37 ao mês. Se você descontar a inflação, vai dar 0,1 ao mês. Com as milhas aéreas, no pior cenário, você vai ganhar 10% no mês. 100 vezes. No pior cenário. E existem estratégias que chegam até 30% de lucro. E tem mais um detalhe. Você não necessariamente precisa ter a grana para começar. Por quê? Você pode comprar essas milhas aéreas no seu cartão de crédito. E tem um ciclo financeiro. Tem o ciclo financeiro anterior ao pagamento. Exato, porque assim, a partir do momento que o banco fecha a sua fatura, você tem 40 dias em média para pagar a próxima. As milhas, se você compra hoje, multiplica e bota para vender, esse ciclo vai demorar de 3 a 5 dias. Você vendeu as milhas, você tem a opção de receber esse dinheiro em 3 dias ou em 20 dias. A diferença é a rentabilidade. Né? Eu sempre recomendo que a pessoa receba em 20, claro, porque vai ter mais rentabilidade. A diferença é muito grande, a diferença é de 5%, né? Entre o que você vai receber em 3 dias ou em 5 dias. Então, quer dizer, se a pessoa consegue trabalhar direitinho esse fluxo, ela não precisa nem ter dinheiro para começar. Porque quando entra o dinheiro, ela já chegou para pagar a fatura. Só descontar. Exato. Se tiver feito a operação direitinho. E assim, tem gente impressionada com a Betina? Tem, pois não. E olha só, legal ter falado da Betina. Tem gente impressionada com a Betina. Pois é. Tem gente fazendo milhões, o Mário Vergara, aí cada curso que ele lança de faz inglês. Milhões. E tem gente impressionada com a Betina. É muito interessante isso. E inclusive, quando explodiu o caso Betina, e assim, eu apareço muito no Facebook para as pessoas, né, em anúncios. E aí as pessoas começaram a escrever embaixo. A Betina das milhas, o namorado da Betina, o irmão da Betina, mais uma Betina. Sensacional. E eu até entendo as pessoas, porque sabe aquela coisa de quando a esmola demais o santo desconfia? Totalmente. E o problema é que isso acaba criando nas pessoas uma crença de que toda boa proposta é fraudulenta. E essas crenças são super perigosas, porque elas afastam a gente do enriquecimento. N outras crenças a gente poderia conversar aqui horas. É o que eu trabalho fundamentalmente, comportamentos e crenças sobre o dinheiro. Porque muito do que as pessoas não conseguem atingir está relacionado ao que elas acreditam em relação ao dinheiro. Que o dinheiro, só quem tem dinheiro são pessoas desonestas, só quem tem dinheiro são pessoas que não têm amigos, que o dinheiro não traz felicidade. Tudo isso só vai fazer com que você fique cada vez mais distante do dinheiro. Então assim, imagina a pessoa que tem essa crença, né? É uma crença popular que um monte de gente tem, essa coisa da esmola demais você desconfia. Então, quando a pessoa tem isso na cabeça, ela vê uma pessoa falando pra ela no Facebook assim, que ela vai lucrar R$2.000 todo mês trabalhando 30 minutos por semana, com uma lucratividade de 10%, essa esmola tá demais. E ela nem se permite ouvir a mensagem. Sim. E eu acho que assim, se você me permite, né, dar uma dica para os seus espectadores, é que a gente comece a ouvir mais a mensagem antes de julgar. Sim.
né? E já emendando aí uma coisa que o Lucrando com Milhas ele acaba fazendo na vida das pessoas, que são os efeitos colaterais positivos e que a gente não tem como mensurar. Que é o que acontece, e isso não aconteceu com um nem com 2 alunos, foram com dezenas, talvez centenas. A pessoa, ela tem um trabalho de CLT ou ela tem um concurso. E aí ela começa a trabalhar com as milhas aéreas. E aquilo é um negócio, né? Por mais que você não vai abrir uma empresa, você não precisa de CNPJ, nada disso. Você tem que saber o ciclo financeiro, você tem que saber Você começa a ter uma visão de negócio. Totalmente. E coisas que eu já ouvi de alunos em encontros que a gente faz online, em e-mails que a gente recebe nos nossos grupos de alunos. Nossa, depois do Lucrando com Milhas, eu percebi que eu também posso empreender. E uma outra coisa muito legal que aconteceu com um aluno, o nome dele é Kaká, ele é de Aracaju. Ele tinha uma loja de acessórios para celular lá em Aracaju e a vida estava indo bem. Quando ele comprou o Lucrando com Milhas, ele percebeu, algum estalo teve na cabeça dele, de que a empresa dele poderia e deveria rodar sem ele lá. Sabe o que aconteceu com esse cara? Hoje ele tem 5 lojas em Aracaju. Eu ensino isso no Lucrando com Milhas? Não. Mas é um benefício adicional, é um despertar. E uma coisa que eu também gosto sempre de falar, eu frequento muito eventos de marketing, de empreendedorismo, de desenvolvimento humano, e às vezes a gente fica 3 dias num evento. E o Felipe já foi em vários também, ele sabe. E às vezes nos 3 dias é uma frase que muda o jogo. Às vezes é uma frase que nem foi o cara do treinamento que pode falou. Ser o amigo do lado. É alguém que está sentado do seu lado na hora de tomar café, o cara fala, tá, blá, blá, blá. Cara, é isso. Era isso que eu precisava ouvir. Então, assim, é isso que eu acho bacana em tudo isso que a gente está falando. É que uma coisa leva a outra. E aí tá, e onde as viagens entram em tudo isso, né? Eu sempre acredito que não basta e não adianta a gente ganhar mais dinheiro. Porque o dinheiro por dinheiro, na minha concepção, não importa de nada. O dinheiro, ele é um meio. E essa é a minha próxima pergunta. Claro, eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo para as pessoas, esquece esse negócio de ganhar dinheiro. Começa a pensar para que você quer o dinheiro. Exato. Porque se enquanto você não tiver um porquê, um propósito, um objetivo, o dinheiro ele esfarela, ele escorre da sua mão. Porque se você não tem um propósito, você não vai nunca usar bem a ferramenta. A ferramenta, ela só vai funcionar na mão de quem tem um propósito. O bisturi só funciona na mão do médico que sabe usar. Porque ele sabe usar e porque ele tem um propósito para resolver aquela questão. Na mão do artesão, o negócio lá, o martelo e o formão é que vão funcionar. Na mão de outra pessoa não vai servir para nada. Então, eu sempre falo isso, inclusive o evento presencial que a gente vai fazer, o encerramento é com uma palestra minha sobre viajar. Mas o que isso tem a ver? É um evento só sobre renda extra. Mas o que isso tem a ver? Porque para mim é um motivo, é um propósito. É um propósito. Não basta. Dinheiro pelo dinheiro é isso, é uma ferramenta. Então a gente tem que ter um porquê, né, mais forte que simplesmente ganhar o dinheiro. Olha quantos porquês você falou aqui. Viajar, estar com a sua mãe, que é incrível. As viagens que você faz no fim de ano. Poder transformar a vida das pessoas. E, assim, olha quantos porquês. E falar em transformar a vida das pessoas, a gente recebe muitos relatos voluntários dos alunos, né? Porque o que acontece? Existe uma coisa que chama gratidão. E já que a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão, eu vejo 2 gratidões, né? Nem sei se existe essa palavra. A primeira é aquela gratidão que eu acho que foi mal usada, que é tipo assim, Felipe, pega uma água pra mim, por favor. Gratidão. Eu não sei pra você, não sei pra quem tá assistindo a gente, mas pra mim, Eric, gratidão é outra coisa. Pra mim, e eu fui estudar isso inclusive, pra mim, eu já sentia isso, eu fui estudar e constatei, a gratidão é um processo químico que acontece no cérebro da gente, de disparo de dopamina e de serotonina, de quando você realmente sente a gratidão porque alguém fez alguma coisa por você. Algo que fez muito sentido pra você, que mudou alguma coisa na sua vida, que contribuiu pra você crescer alguma coisa. Exato. Aí sim. Isso é gratidão. Isso. Não é tipo, Felipe, pega uma água pra mim e gratidão. E aí, no Lucrando com Milhas, a gente recebe muito isso voluntário. Justamente por isso, porque a pessoa realmente teve a vida transformada. E tem 2 casos, tem vários, mas tem 2 que eu lembro muito. O primeiro é do André, que ele, quando entrou no Lucrando com Milhas, ele ainda estava endividado. E com a renda extra que ele começou a ter, ele pôde quitar as dívidas e entrar na faculdade.
E uma outra coisa, assim, uma outra história que a gente recebeu no Lucrando com Milhas, eu não sou pai, mas talvez o Felipe vá conseguir me falar um pouco mais sobre isso. A Tereza, uma aluna nossa, eu não lembro a cidade dela agora, que ela pôde realizar o sonho da filha de fazer uma festa de 15 anos. Eu não sou pai, mas eu imagino que para um pai, para uma mãe, realizar o sonho de um filho tem um peso, tem um valor inestimável. Não, é sensacional, é impressionante isso, é muito legal. E eu às vezes recebo vários relatos também, sabe? Casais fizeram consultoria e falam: não melhorou só o nosso relacionamento financeiro, melhorou o nosso relacionamento como casal. A gente está conversando mais, a gente está falando sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos. Então é uma mudança que não é só o dinheiro é só uma ferramenta, e a gente fica às vezes se focando no dinheiro. Eu preciso do dinheiro, e do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora, ele escorre pela mão, ele esfarela. O que a gente precisa mesmo é entender o propósito, o porquê tem o dinheiro, né? E você, cara, foi muito feliz quando você falou vários propósitos aí. Você falou da sua mãe, que você viaja, você falou do propósito de viajar, você falou do propósito de ser livre, independente financeiramente. Então isso é demais, e espero que você continue ainda ajudando muita gente. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Manda. Uma outra pergunta sensacional, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. É muito legal ver as pessoas tendo esse resultado, e o mais importante, como elas vão construindo isso. Não é de uma hora para outra, não é, a pessoa não entende. Eu dou o exemplo às vezes de investir ou poupar. Eu dei um exemplo numa palestra que eu fiz, onde a pessoa depositava R$200 e tinha um rendimento não tão bom, e o outro depositava R$100 e tinha um ótimo rendimento. Perguntei qual dos dois tinha melhor resultado, e as pessoas, mais da metade respondeu que o cara que tem um rendimento bom. E na verdade não é quem poupa mais, é quem tem mais constância, é quem está mais lá no dia a dia, porque não é de uma hora para outra. Então a pessoa tem que se organizar, ela tem que começar a fazer, mas não é o investimento, não é o rendimento. Você falou de 1%, 10%. Honestamente, gente, não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a sua capacidade de se organizar, sua capacidade de poupar e a constância. A constância. Então, você falou de constância, é uma coisa super importante, né? O mercado de milhas é um mercado financeiro. As milhas nada mais é do que uma moeda. Sim. Né? Que você negocia e ganha ali o spread disso. E o que eu percebo é que, como é um mercado que flutua, existem meses que são incríveis e meses que são ok. Por exemplo, janeiro, historicamente, não é um mês incrível, porque tem férias, as pessoas ainda estão viajando, então tem menos oportunidades no mercado. E aí, por exemplo, às vezes você vê um cara que começa a negociar em dezembro, aí tem um mês incrível, aí janeiro não explodiu, e aí ele às vezes acaba desistindo. Só que aí, por exemplo, dando um exemplo desse ano, fevereiro e março foi um estouro de resultados. Então imagina o cara que, por alguma razão, em janeiro ele desanimou e aí perdeu a constância, fevereiro e março foram incríveis. Eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Na verdade, falando, a pessoa tem lá a rentabilidade e tal, como é que funciona? É uma tacada e o cara já faz todas as milhas que ele precisa fazer? Como é que é? Ele tem o que ele precisa para ter resultado mesmo no mercado de milhas? Tá. Eu acho que o primeiro ponto é a constância, né? Não tem como falar sobre resultados sem constância. A gente tem dois caminhos no mundo das milhas, né? Tem algumas oportunidades, algumas operações que a gente pode executá-las sempre. Então, por exemplo, tem gente que entra no meu curso hoje e já tem uma estratégia para ele executar hoje que já vai gerar o lucro para ele. Essa estratégia, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, inicial, o cara vai colocar R$300, vai fazer uma compra de R$300 em milhas e vai vender por 500. Simples assim. E existem as estratégias periódicas, que são oportunidades que não são fixas e que vão aparecendo ao longo do mês. Okay. Por exemplo, tem semanas que tem 2 excelentes oportunidades para aproveitar, e aí a gente ajuda o cara, né? A gente não simplesmente mostra para ele o mercado, mas os nossos alunos recebem as nossas recomendações de investimento. Olha essa oportunidade aqui, Exato. Talvez seja para você. Exato. Então, por exemplo, saiu uma oportunidade, a gente manda para todos os alunos. E aí cada um vai avaliar se para ele é bom ou se não é, e se ele tem o aporte financeiro necessário para fazer aquele investimento. Legal. Bacana, né? Tem muita gente que me liga e fala assim: nossa, eu quero o melhor investimento do mundo, eu quero um investimento que renda 100%. Imagino que deve ser a mesma coisa. Não adianta eu ter uma estratégia boa para comprar e vender milhas e de repente a estratégia
que eu preciso mesmo, pro tanto que eu preciso de renda, eu preciso ter 10 mil reais. E se eu não guardei dinheiro, se eu não fiz uma estratégia para ter aquele dinheiro disponível, não vai resultar, né? Então, 100%. Eu te dou uma estratégia aqui para você lucrar 100%. Você só precisa colocar 10 mil. Mas eu não tenho 10 mil, 100% de 0 a 0. 100% de 0 a 0, né? E também tem outras pessoas que vêm, eu quero ser trader, eu quero começar a investir, começar a comprar e vender ações e tal. Eu falo, se prepara, porque assim, você vai ter que estudar muito, você vai ter que aprender muito sobre isso e você vai ter que ter constância. O cara vai ter que ter, porque o trader é 100 reais, 150, 200, perde 300, 150, 200 de novo, perde 500. Então ele tem que estar com a mente sã, tranquilo, com as metas dele organizadas, senão ele vai em pouco tempo ele vai quebrar, vai desistir. Eu sei que você me convidou para vir aqui, para você me fazer perguntas, mas eu posso te fazer uma pergunta? Claro, manda. O que você pensa? Qual é a sua visão sobre o mercado de trade? Então, eu não conheço nenhum trader rico. As pessoas ricas que eu conheço que falam sobre trader são os que dão curso de trader. O trader mesmo eu não vi ficar rico. Rico é o cara livre financeiramente e fica lá operando. O Warren Buffett não fica lá operando. Ele é milionário e a rentabilidade média do Warren Buffett é de 23% ao ano. Só que ele fez isso nos últimos 50 anos. Então, isso é constância. Sim. Isso é constância. 23% nos últimos 50 anos. Agora, o que acontece no mercado de trader é que o cara tem que ter muita disciplina. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que virou trader, depois de estudar muito, 10 anos no mercado financeiro, o cara sabia muito, ele resolveu ser trader. Foi mandado embora, pegou a indenização, separou uma parte do dinheiro para poder operar e outra parte ele deixou seguro, pensou no risco, reduziu o risco e aí ele colocou uma meta para ele lá, R$250 de faturamento ou 100 reais de prejuízo. E aí assim, trabalhou 10 minutos, faturou R$250, fecha o computador e vai fazer outra coisa. Trabalhou 100 reais de prejuízo, fecha o computador e vai fazer outra coisa. Essas eram as metas dele. E ele durante 3 anos fez isso, executou, deu certo o planejamento dele e quando ele chegou no final desses 3 anos, ele tinha dobrado o capital total dele, ele comprou um mercado meio grande, um supermercado, mais ou menos uns 20 funcionários e tal, mas mudou o jogo. Saiu do... começou... O trade é um meio, né? Isso, exato. E é uma coisa que tem prazo de validade. O cara vai ter úlcera, o cara vai... É muito estresse emocional, né? Porque o dinheiro é emocional. Total. O dinheiro é emocional. Você pega o dinheiro, entrega 1 milhão na mão do cara, ele começa a se desesperar. Se o cara tá bem emocionalmente, tá tranquilo, não, peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Agora o cara não tá, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou ficar milionário, eu vou investir isso, aquilo, pum, sumiu o dinheiro. Acabou. Eu sempre falo, eu gosto de falar bastante isso para os meus alunos, porque assim, apesar de eu não ser um consultor financeiro, né, mas como eu tô nesse mercado de finanças, eu dou muitas dicas para as pessoas, e eu falo que assim, eu vejo dessa forma, o dinheiro e as emoções, eles estão intimamente ligados, porque quando a gente está com as emoções em frangalhos, a gente começa a tomar decisões equivocadas no dinheiro. Sim. A gente pode estar bem financeiramente, mas as emoções em frangalhos é uma compra que não deveria fazer, e começa por aí. E o inverso também, né? Porque quando a gente está com as finanças ruins, cara, emocionalmente isso atinge muito. Eu brinco que quando você está com dívida, eu fiz judô uma época, e quando eu fazia judô, meu professor falava assim, quando você for imobilizar alguém, aperta a cabeça da pessoa, porque se você apertar a cabeça, ele não consegue pensar em libertar os outros membros. Então ele não vai sair debaixo de você. Então uma dívida é mais ou menos assim. Você está apertando a cabeça da pessoa, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver que a 1 centímetro tem um dinheiro para ela pegar, porque a cabeça dela está explodindo. Então ela não consegue pensar, ela está ali dentro, imersa, e não consegue. Então é muito difícil, né? O dinheiro, eu falo muito sobre isso, sobre... equilibrar as emoções em relação ao dinheiro, é basicamente sobre o comportamento. A hipnoterapia ajuda muito nisso, né? Porque ela vai no cerne, na origem daquela questão emocional, questões de pertencimento, de merecimento e o que isso acarreta na vida financeira da pessoa.
por último, eu queria que esse papo durasse 2 horas, queria que ele durasse muito mais tempo. E eu falo muito. A gente precisa trabalhar, eu também falo muito. A gente tá gravando aqui, mas a gente também trabalha, tá? Tem que viajar. Tem que fazer live para vender. Para vender, isso aí. Mas eu queria perguntar uma coisa. Eu já vi algumas informações, mas queria que você falasse um pouco mais de um evento que eu acho sensacional, esse evento que vocês vão fazer, que é o REX, que é o Renda Extra Experience. Isso, falei certo? Falou certinho. O REX, né, o Renda Extra Experience, é uma imersão de 2 dias que a gente criou, né, eu e o Sérgio, meu sócio, a gente criou, para levar para as pessoas outras oportunidades de renda extra. A gente fala muito sobre milhas, mas existe um mundo que vai além das milhas aéreas. Total. E a gente vai ter vários palestrantes falando sobre outras formas de rentabilizar, como, por exemplo, você vender seu conhecimento. É uma coisa que já tem bastante gente fazendo, mas ainda tem muita gente que não faz ideia como fazer isso. E nada mais é do que o que a gente faz no Lucrando com Milhas, né? A gente vai mostrar os bastidores. Por exemplo, no Lucrando com Milhas, a gente teve um resultado excelente de número de alunos e de faturamento. Com o quê? Simplesmente com o conhecimento que a gente tinha, que a gente decidiu oferecer para as pessoas. Testou, validou, fez um método, funcionou, vou transmitir para outras pessoas. E por que dá o resultado? Porque é algo que realmente dá resultado na pessoa, transforma a vida dela. Sim. Porque a gente, quando vai vender o nosso conhecimento, não é só vender o conhecimento pelo conhecimento, ele de fato tem que causar um impacto na vida da pessoa. Né? Eu aprendi isso, uma coisa, que você só vai ficar rico quando você ajuda o outro a ficar rico também. Então, assim, por isso que eu adoro trabalhar nesse mundo de empreendedorismo e de renda extra, e é o que a gente vai levar pro REX. A gente vai falar sobre como ter renda passiva com imóveis populares, como você vender seu conhecimento, como você criar e monetizar grandes audiências no YouTube. A gente vai falar sobre uma coisa que está bombando aí no mercado digital, que são vendas pelo WhatsApp. Só que assim, não é você ficar mandando coisinha pelo WhatsApp. Não, tem uma estratégia. Não é ficar mandando spam. Tem uma estratégia poderosa que não sou eu e o Sérgio que vamos falar sobre ela, é o cara que criou o método. Só que a gente não simplesmente chamou ele para lá. A gente já validou o método dele. A gente já fez picos de venda, por exemplo, vendemos 50 mil reais em um dia só pelo WhatsApp. Então tudo que vai ter no REX são estratégias que a gente já validou. Tudo que as pessoas vão ver lá são coisas que eu e o Sérgio, é um princípio nosso. A gente vai levar para as pessoas, para a nossa audiência, as coisas que a gente já teve resultado isso aí, com isso. Pele em jogo, skin in the game. Skin in the game total. E é isso, né? Vão ser 2 dias de muito conteúdo e eu tenho um simples objetivo com esse evento. Eu gostaria que cada pessoa saísse de lá com pelo menos 3 insights, 3 ideias de negócios, 3 insights que vão mudar a vida financeira dela. Pode ser qual o curso que ela vai criar, pode ser que ela tenha um imóvel lá que pode transformar numa renda maior. Não sou eu que vou falar sobre os imóveis, é o Augusto, que é um especialista nisso, mas eu estou fazendo esse tipo de investimento hoje também. Então eu já constatei que ele é real, então por isso que vai estar lá também. Sensacional. E as pessoas podem não saber, mas é legal a gente trazer essa informação. 70% dos brasileiros, dos empregos no Brasil, são gerados pela pequena e média empresa. Não são grandes empresas, não é a Petrobras, não é a Vale que emprega o maior número de pessoas. São os pequenos e médios empreendedores. Então, quando você fala de empreender, quando você ajuda as pessoas a empreender, a melhorar a vida financeira delas, você está falando de impactar 70% das famílias brasileiras e melhorar a condição para todo mundo, porque se a gente conseguir, aos poucos, transformar aquele lugar, aquela região, a pessoa ser próspera, as pessoas em volta dela serem prósperas também, é assim que a gente muda o país mesmo. Não é ficar levantando bandeira, não é tocar corneta, é fazer, é acontecer, é a mão na massa. E aí a gente pode, com certeza, talvez amanhã ter um país mais próximo, né? Porque primeiro tem que ser a sociedade próspera, para depois o país ser próspero, não o contrário. O país próspero, não foi a Suécia próspera e depois a população ficou próspera, né? A população próspera criou um país próspero. Então, cara, queria agradecer demais. Obrigado, o papo foi pelo sensacional. Que você continue impactando muitas pessoas, que você possa ajudar ainda muitas pessoas a melhorar a vida delas, a prosperarem mais, que isso continue acontecendo e que através do REX vocês ainda expandam muito mais os seus negócios. E muito alegre de você estar aqui. Eu agradeço o convite. Antes eu queria só compartilhar aí um sonho que eu tenho, acho que eu nunca nem falei sobre isso com você, mas que eu acredito que é através do empreendedorismo que a gente transforma as vidas, transforma as pessoas. A CLT, ela funciona para algumas
algumas pessoas, mas ela tem um limite, né? A pessoa não consegue enriquecer trabalhando para o outro. Eu acho que todo mundo merece ser rico. E mais importante do que ser rico é melhorar a sua condição. E eu tenho um sonho, e para esse sonho eu preciso de dinheiro, que vai vir dos meus investimentos, que é levar educação sobre empreendedorismo para as comunidades. Porque eu acho que você falando para os adolescentes de 13, 12, 14 anos, que existe uma forma dele sair daquela situação de vulnerabilidade que ele vive através do empreendedorismo, isso vai transformar as pessoas. Esse é um sonho que eu tenho, e para eu fazer isso, os meus negócios precisam estar girando bem. Então esse é o meu grande objetivo, né? Que é eu primeiro ter a minha estabilidade, né? Eu ter uma vida que ela está exatamente como eu quero, e aí depois eu começo a ajudar o outro. Sensacional. Que é uma... Me chama que eu vou. Eu inclusive falo isso muito do que você está falando. Quer ajudar as pessoas, se ajuda. Primeiro. Esteja no seu centro, esteja bem estruturado. Ele viaja muito, sabe mais do que eu. Coloca a máscara de oxigênio, depois você salva o amiguinho do lado. Não é salva o amiguinho do lado e morra sufocado. Porque se você com a máscara, talvez você consiga ajudar 10 pessoas. Você salvando uma pessoa e não se salvando, você só salva aquela pessoa. Então, ninguém dá carona a pé. Ajude, se ajude primeiro, se estabeleça, e aí você vai ter um potencial muito maior de ajudar os outros, né? Às vezes eu vejo pessoas ótimas que querem mesmo ajudar o outro, mas ela tem hoje potencial de ajudar uma pessoa, e se ela se estruturasse melhor, se ela se ajudasse primeiro, ela poderia ajudar talvez 20, 30 pessoas. Por exemplo, eu poderia hoje reservar um dia da minha semana e começar esse projeto, mas hoje eu não posso me ausentar totalmente do meu trabalho, tanto é que eu viajo e continuo trabalhando, né? E aí o momento em que eu estiver completamente coberto sobre os meus negócios, eu não precisar estar lá em todos eles diretamente, aí é o momento disso. É o momento que eu já coloquei a máscara em mim. Pode me chamar, porque eu também gostaria de ter um instituto ou uma fundação para poder também ensinar educação financeira, porque mostrar mesmo, ou levar um mundo para essas pessoas, ou levar ela para outro mundo onde ela possa pelo menos enxergar oportunidades, porque às vezes não é que ela não quer, mas é porque ela só enxerga aquilo ali. Então a pessoa que ela vê que tem a melhor condição financeira, que ganha o maior salário, é porque trabalha no mercado da esquina. Então ela não consegue enxergar além disso, né? Dá para ir além. Isso. Então se você mostra outros mundos, outras possibilidades, gente que saiu do zero, tem um cara fantástico, se vocês não conhecem, segue ele aí, que é Formando Falcões. É um cara sensacional, Gerando Falcões, eu acho que é o nome do projeto dele, que ele faz nas comunidades, empreendedorismo também. Então tenho certeza que esse é o caminho, vai ser muito legal, e que você continue fazendo esse trabalho fantástico. Muito obrigado por você ter vindo. Esse é o canal Trilha da Fortunas. Curta, compartilha, se inscreve, ativa as notificações. Se você gostou, manda para todo mundo que você gosta, para os seus amigos. Se você não gostou, manda para os inimigos, para eles ficarem assistindo um vídeo chato. Mas se inscreve, segue o Eric Galdino no Instagram, no YouTube. Eric Galdino Viaja, não é? No YouTube agora tá Eric Galdino. Isso, Eric Galdino, Trilhas da Fortuna. Segue a gente, Felipe.Liberdade Financeira. E muito obrigado, Eric. Valeu, Felipe. Obrigadíssimo. Valeu. E um beijo. Valeu, tchau, Fortunados. Tchau.